Olá pessoal, eu sou o professor Thales. Eu vou estar ministrando a disciplina de Zoologia 2 para vocês nesse período. E esse vídeo vai ser um vídeo, eu pretendo que seja um vídeo bem rápido, para fazer uma apresentação da disciplina, de como que nós vamos trabalhar essa disciplina nesse período. Antes, uma apresentação breve de mim, né? Minha formação foi basicamente pela UFES, né? Eu me formei em bacharel em ciências biológicas, depois emendei já o mestrado e o doutorado, tudo aí pela UFES e tudo na área de ciências biológicas, tá? Eu também cursei por um bom período a licenciatura na UFES, mas por conta de algumas escolhas, acabei não conseguindo formar na licenciatura na UFES e eu fiz uma complementação pedagógica no modelo de educação à distância pela faculdade, pela universidade Unopar, né? E aí então eu tenho até um pouco de percepção desse lado daí, né? Do lado do aluno, né? Tendo feito um curso em ensino em educação à distância, tá? Além disso, né, então, se vocês pensarem na minha atuação também, eu dei aulas também já no ensino superior, tá? Tanto no modelo presencial, na UFES, no período que a gente faz o mestrado, o doutorado, a gente tem que fazer o estágio em docência, né? Então, eu dei aulas na UFES nesse processo da minha formação. Eu também dei aulas presencialmente por cerca de um ano em uma universidade, em uma faculdade, perdão, em Cariacica, chamada FAEV, tá? Lá a gente ministrei várias disciplinas que tinham assuntos que tangenciavam, né, que abordavam alguma coisa de biologia, então falei sobre vários assuntos nesse sentido. E também no modelo, não é necessariamente um modelo à distância, né, mas nesse período de pandemia, eu atuei como professor voluntário nesse modelo do EART, que foi ofertado pela UFES, né? Então, também tem uma noção de como funciona o processo dando aulas, né? E ministrando aulas para vocês, né? Para alunos, tá? Atualmente, estou trabalhando em em três, né, em três grandes áreas, né? Acabei até esquecendo de colocar isso no slide, mas estou dando aula numa escola municipal de ensino fundamental ali no município de Serra, aqui da Grande Vitória, e também dou aulas num preparatório de pré-IFES, e agora dando aulas também para vocês nesse modelo de educação à distância. Então, pensando também nos objetivos de vocês e nas demandas que vocês têm, eu também estou inserido nessa perspectiva que vocês também têm, porque vocês estão fazendo esse curso, né, que é um curso de licenciatura, né? Então, licenciatura, a expectativa de vocês é darem aula, né, pelo menos a principal, é dar aula e daria aula tanto para ensino fundamental como para ensino médio. Nada impede que vocês se especializem e deem aulas em outros níveis, né? Mas esse seria provavelmente o começo, né? Então, falando em objetivo, né, a gente tem que pensar também desenvolver essa disciplina pensando num objetivo do curso, né? Qual é o objetivo que o curso que tem para a gente, né? Se a gente for lá no projeto pedagógico do curso, a gente vai ver que o objetivo do curso, dessa disciplina especificamente, é habilitar os alunos a reconhecerem a morfologia, classificação, biologia, evolução, relações filogenéticas dos filos, né? E aí dos filos que a gente vai estar tratando, compreender epidemiologia das doenças causadas por artrópodes, relações com as condições sociopolíticas e econômicas das comunidades, estudar a variedade de interações que as culturas humanas,
mantém com os animais, fornecer conteúdos importantes de zoologia para o licenciado em ciências biológicas, de acordo com o BNCC, discutindo como diferentes metodologias para o ensino desse conteúdo, pautadas na ideia de transversalidade no currículo. Vamos traduzir isso daqui, né, gente? Então, qual é o objetivo dessa disciplina? Qual é o objetivo que a gente tem para vocês? Vocês têm que entender, olhar os organismos, né, e conseguir compreender quais são esses organismos. Então, quais são esses organismos? A gente está falando de anelídeos, né? Então, quais organismos que a gente vai estar falando? Qual é a morfologia, qual é a forma do corpo desses organismos? A gente vai falar de artrópode, quais são os principais grupos que estão lá em artrópodes? Então, essas coisas aí a gente tem que estar sabendo. Então, entender também sobre epidemiologias, né? Então, os aspectos aí de algumas doenças que são causadas por artrópodes, né? As relações, né, dessas doenças também com a sociedade, com as políticas socioeconômicas, com a comunidade, né? Entender um pouco isso. Obviamente que a gente vai pegar muito mais o lado da biologia, mas se a gente tentar fazer um exercício, a gente consegue fazer esse exercício de pegar essa biologia e tentar relacionar com outros aspectos, tá? E finalizando aí também pensando nessas interações dos seres humanos com os animais. Então a gente vai falar um pouquinho, vai ter uma aula dedicada aí à etnozoologia que fala bastante sobre isso, tá bom? Beleza. Então, como é que a gente alcança esses objetivos? E aí, para alcançar esses objetivos, a gente vai chegar a dar uma olhada no nosso mapa de atividades, tá? Eu coloquei no nosso slidezinho aqui um resuminho, né? Basicamente, a gente vai dar uma relembrada aí na embriologia e um pouco de filogenia dos animais, isso vai ser um primeiro momento. Depois a gente vai aprender sobre os grupos de fato, né? Então, sobre os anelídeos, sobre panartrópoda, né? Que vão ser aqueles seriformes, crustáceos, insetos e outros grupos menores, mas também importantes. A gente vai conversar também sobre os equinodermos, né? Vai focar um pouco aí também em insetos causadores de doenças, né? Na realidade não seriam só insetos, né? Seriam os artrópodes, né? Causadores de doença e conversar também sobre um pouco de etnozoologia. Como que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada no nosso mapa de atividades agora. A gente vai dar um pulinho aqui, a gente volta aqui para a semana 1, eu tinha passado aqui. Beleza. Então, basicamente vai ser assim. Nosso mapa de atividades está organizado por semanas, né? Então, primeira semana a gente vai dar aquela recapitulada em virologia, vai lembrar um pouco sobre filogenia, sobre os tecidos embrionários, sobre esses aspectos aí. Uma coisa bem tranquila no início, tá? E depois na segunda semana, a gente já começa a falar sobre os anelídeos, né? E a gente continua falando sobre os anelídeos até a terceira semana. Na quarta semana a gente já entra no que a gente compreende como panartrópoda, né? Então já começa a falar aí sobre onicófora, tardígrada e faz uma introduçãozinha para a artrópoda e na quarta semana a gente já vai ter uma atividade avaliativa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as atividades avaliativas um pouquinho mais na frente, tá? Só estou passando aqui para vocês terem uma noção. Depois, na quinta semana, já é a nossa provinha, a nossa primeira prova. E aí, nossa primeira prova, ela vai cobrir toda a matéria que a gente conversou até o momento. Essa prova é interessante que vocês estejam atentos. Essa prova vai ser uma prova presencialmente no polo, tá? Então, o horário que vocês têm para ir para o polo vai ser uma terça-feira, tá? Essa prova vai estar disponível para vocês fazerem lá no polo. Vocês vão ter o horário lá todo disponível lá para fazer. Fez a prova, entregou, a gente corrige e dá um feedback. Isso é uma coisa importante para vocês. Eu pretendo dar sempre um feedback para vocês sobre as atividades, sobre as provas, né? Faço um vídeo, mando para vocês sem problema nenhum e menciono como que foi a correção e quais eram os objetivos do que eu estava
pretendendo com cada questão e o que eu esperava que vocês colocassem, tá? Beleza. Sexta semana a gente começa falando sobre os queliceriformes e a gente fala até a sétima semana. Na oitava semana, a gente começa falando sobre os crustáceos e a gente continua falando sobre os crustáceos na nona semana. Mas uma atenção aqui, na oitava semana a gente vai ter uma atividade avaliativa também, tá? Oitava semana, como eu falei, a gente continua falando sobre os crustáceos. E na décima semana a gente vai e começa falando aí sobre os miriápodes, né? E sobre os insetos, propriamente dito. Né? Insetos é muita coisa que a gente vai falar, né? Então a gente vai começar aqui agora e vai terminar na outra semana. Na realidade, na semana 11, né? A semana logo após aquela ali, a gente vai e tem uma provinha. Então a nossa segunda prova vai ser na semana 11, tá? De novo, toda a matéria ministrada até a semana 11, tá? A gente pega toda essa semana, essa matéria. Obviamente, gente, que eu vou concentrar nessa prova 2, né? Muito mais essa matéria que chegou, né? Da semana 4 até aqui, tá? Então, não vou concentrar tanto nessa prova em questões, em assuntos que vão estar abrangendo a outra semana, tá bom? Beleza. Continuando. Então, na semana 12, a gente volta a falar sobre os insetos. Então, a gente finaliza os insetos, tá? E aqui a gente vai ficar meio concentrado aqui nos insetos. Talvez a gente tenha alguns vídeos, né? Para não ficar muito pesado. E a gente vai falar sobre tanto aspecto morfológico, sobre os grupos, sobre a filogenia. Então aqui vai ser onde a gente vai focar muito mais nos insetos, tá? Só que aí na semana 13 a gente vai falar também sobre artrópodes, né? Então a gente, pelo que vocês já viram aí, né? A gente falou tudo, né? Até a semana 12 a gente cobriu tudo sobre os artrópodes, certo? Na semana 13, a gente fala também sobre os artrópodes, mas a gente vai falar sobre aqueles artrópodes causadores de doenças, tá? E aí a gente vai estar fazendo uma diferenciação, né, sobre os artrópodes que causam, de fato, doenças e os artrópodes que transmitem apenas essas doenças, tá? Mas a gente vai explicar melhor nessa oportunidade da semana 13. Semana 14, a gente vai conversar sobre os equinodermos, tá? Então, ouriços, estrelas do mar, né? Esses grupos aí. E a gente vai falar um pouco sobre morfologia e sobre os grupos de fato. E na semana 15, a gente fala sobre etnozoologia e é a nossa última atividade avaliativa, tá? E a gente finaliza todo esse período aí de aulas, né? E de avaliações para quem conseguiu chegar na média, tá? Na semana 16, quem tiver uma possibilidade, né? A pessoa faltou, né? Não conseguiu fazer alguma atividade, tem algum tipo de justificativa para não fazer essa atividade, a gente tem a possibilidade de fazer uma prova substitutiva. Então, essa prova substitutiva vai ser aí na semana 16, tá bom? Na semana 16, a gente também vai fazer o fechamento das notas, tá? Então, fechou nota na semana 16 e prova substitutiva na semana 16. Reparem que quem fizer a prova substitutiva na semana 16 vai ficar meio apertado, tá? Porque semana 17 é a semana da prova final, né? A avaliação final. Ou seja, se você ficou de prova final, se você tem que fazer a prova final, essa semana 16 ali da prova substitutiva fica muito justo para você já fazer sua prova final. Então é bom que a gente tente se organizar para não precisar fazer a prova substitutiva. E se fizer, tentar fazer na oportunidade mais cedo possível,
da prova substitutiva, tá bom? A semana 18, a gente fecha todas as notas de modo geral, né? E aí a gente vai trabalhando para o final do nosso período, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide. Então, a gente tem essas atividades que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem algumas atividades. A gente vai ter algumas aulas práticas. Essas aulas práticas então, vão ter visitas aos polos, mas a gente não tem nada programado ainda. Então, está sendo combinado, está sendo organizado ainda essas visitas. Então, vocês podem esperar que a gente vai entrar em contato com vocês e comunicar sobre isso, tá? No mapa de atividades, vocês vão ver algumas atividades que eu coloquei, que são atividades sem nota. O que são essas atividades sem nota? Vão estar lá já agendadas na semana, tá? Eu vou oferecer essas atividades para vocês, vão ser exercícios, né, questionários, alguma coisa desse tipo. Tá? Nada muito pesado, porque vocês têm outras disciplinas, eu não quero sobrecarregar vocês. Tá? Mas são atividades mais em termos de fixação, aprendizagem e fixação do conteúdo que vocês estão vendo. Tá? Por que eu quero fazer isso? Para estar oferecendo essa oportunidade de vocês de sempre estar lembrando o que é considerado, né, o que seria o mais importante para essa matéria. Né? Lembrando que essas atividades aqui, elas não vão estar, elas estão no mapa de atividades, mas elas não estão destacadas, elas não estão uma coisa muito assim. Então, você vai ter atividade, você vai ter acesso para fazer atividade, mas ela não é uma atividade que valha nota que eu vá cobrar ponto nela, tá? Agora, já as atividades, a gente vai ter atividades avaliativas e a gente vai ter provas. Ambas já estão marcadas lá no nosso mapa de atividades, então vocês podem consultar. Elas estão bem destacadas no mapa de atividades, então você viu um amarelozão lá no seu mapa de atividade, com um vermelho, para você prestar atenção, tá? E as atividades avaliativas, elas vão corresponder a 30% da nota de vocês, e as provas a 70% da nota de vocês. Como é que funciona? Vão ser 5 avaliações, né? Então 3 atividades avaliativas e 2 provas. As atividades avaliativas vão funcionar do seguinte jeito. Cada atividade vai valer 1 ponto. Então são 3 atividades, 3 pontos. Cada prova, por sua vez, vai valer 3 pontos e meio. Então, 2 provas, 7 pontos. Como é que a gente calcula a média? Vai ser uma somatória simples, né? Então, 3 pontos, né? Atividade 1 mais atividade 2 mais atividade 3, 3 pontos, mais prova 1 mais prova 2, 7 pontos, 7 mais 3, 10 pontos. Então, são 10 pontos em jogo aqui. Vocês precisam chegar a um valor maior ou igual a 7. Se o valor que vocês alcançarem nesse momento aqui for inferior a 7, então vocês têm que fazer a prova final. Se vocês chegarem a fazer a prova final, como é que vai funcionar? A gente vai ter que fazer uma média final. A média final vai ser basicamente isso. A média que vocês obtiveram no curso, ao longo do curso, mais o valor que vocês obtiverem na prova final, dividido por 2. Esse valor tem que ser maior ou igual a 5, certo? Então, por exemplo, se vocês chegaram aí com um valor de 6 na sua média ao longo do curso, vocês vão para a prova final precisando tirar 4. Por quê? 6 mais 4 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 está aprovado. Perfeito? Gente, acho que é isso aí para a nossa primeira apresentação, para a nossa primeira conversa. Nosso próximo vídeo vai ser um vídeo que eu vou focar um pouquinho, dar uma lembradinha em vocês sobre alguns aspectos de embriologia e por quê? Porque eles são importantes para a gente perceber e entender um pouco da filogenia, né, de animais, tá bom? Então é isso aí. Abraços e até o próximo vídeo.